Mas assim, no começo até eu atingir o nível que eu cheguei hoje de conseguir ter a conversação, né, tanto o inglês normal quanto o inglês técnico, a minha rotina era mais ou menos estudar uma hora e meia por dia, né? Eu pegava meus livros, revisava todo o livro, né, escrevia frases, falava comigo mesmo, né, as palavras que eu aprendi no dia a dia. Sempre assistia filmes, né, legendados, ou depois que eu comecei a adquirir o listening, que eu conseguia compreender bem o inglês, eu comecei a sem legenda o filme apenas em inglês. Mas sempre estar escutando música, buscando letras de música, porque isso ajuda bastante. E como eu faço uma aula só por semana, então quer dizer, a escola te dá a base, né, todo o suporte, mas se você, sem a sua dedicação de estudar, né, sozinho em casa, eu não conseguiria ter chegado no nível que eu cheguei. Então sempre buscar métodos alternativos, né, para alavancar seu vocabulário. Zero. Conseguia falar de books on the table, acho que era só isso que eu sabia em inglês, né? Eu sabia bem pouco, não tinha muita, era muito inibido em questão de falar. Até isso a Wake me ajudou, a questão de desinibir a falar em público, falar com outras pessoas, né? Não foi só a questão do inglês mesmo, de estar conseguindo falar, foi até essa questão de conseguir me desenvolver como pessoa, questão de comunicação. Mas do nível que eu estou hoje, do nível meu iniciante, foi uma mudança muito rápida. Mas eu acho que hoje o nível que eu estou, eu já consigo assim, me virar muito bem, consigo conversar com qualquer um. Foi um ano e meio mais ou menos, já percebi que eu já conseguia conversar, conseguia segurar uma conversa, assim, normalmente, uma conversa, vou colocar o inglês do cotidiano, né? Conseguir me comunicar, conseguir fazer frases, conversar normalmente. Porque como eu trabalho na indústria, eu sempre tive essa vontade de aprender a falar o inglês técnico. Então, conjunto com o estudo que eu fazia do livro, de palavras novas, eu comecei a adquirir termos técnicos para futuramente eu utilizar isso com pessoas que poderiam estar vindo de outros países no lugar do trabalho, para estar conseguindo conversar sobre termos técnicos na indústria. A minha maior dificuldade foi a questão da escrita, né? Eu achei que para mim seria difícil falar, mas depois que eu comecei a falar, eu vi que era mais fácil falar do que escrever. Então a dificuldade que eu tive foi escrever um pouco, porque eu nunca tive muita aptidão em escrever, em nada. Então eu acho que a escrita foi um pouquinho difícil para mim, mas a questão da fala, de adaptar o meu ouvido a escutar inglês não foi muito difícil não. É persistência, na verdade, né? A gente tem que ter persistência, senão nada dá certo não. Uma hora eu comecei a me deparar assim, eu estou pagando o curso, estou fazendo e não estou vendo efeito, né? Não estou vendo onde que eu vou utilizar isso. Mas é ter a paciência de esperar, né? De você estar sempre preparado. O inglês é um investimento que você tem que fazer a um longo prazo. Não fazer porque você quer alguma coisa imediata, sempre você está preparado. Porque uma hora ou outra eu nunca imaginei que que eu ia utilizar o inglês tanto que eu usei esse ano, né? Em questão da fábrica onde eu trabalho. Então você tem que estar sempre preparado. Eu pensei em desistir sim, falei, nossa, acho que eu vou deixar o curso porque eu não estou utilizando isso. Mas se eu tivesse parado o curso quando eu pensei, eu acho que hoje em dia eu estaria arrependido de não estar chegado no nível que eu cheguei. O que me motivou foi quando eu comecei a perceber que pessoas que falam inglês, né, tanto eu vejo mais pro lado do trabalho, né, pode ser que cada um tem um desejo, né, eu quero falar inglês porque eu quero viajar, eu quero apenas para entender as músicas, mas eu vi que no trabalho as pessoas que falam inglês, eles têm um destaque, né, eles têm um quê a mais. E foi uma questão própria, né, meu gosto, porque eu sempre quis falar igual americano, né? Desde quando eu comecei a estudar, eu falei, eu quero falar igual esses caras. Então foi isso que me motivou a chegar, assim, eu quero falar igual esses caras. A fábrica onde eu trabalhava, a etapa que ela estava, vieram estrangeiros do mundo inteiro, vieram da Finlândia, da Indonésia, foi isso que eu tive contato, né, com chinês, da Indonésia, da Finlândia, e isso é uma coisa que eu gostaria que todos um dia tivessem esse contato, mas caso não tenha possibilidade, tentem buscar na internet diferentes sotaques, porque muda muito, né? Você tem um sotaque de um finlandês diferente, de um chinês. Olha, hoje em dia eu estou passando um processo de mudança de trabalho
E assim, eu acho que a vaga que eu me candidatei, o inglês foi um diferencial, porque era descrito na descrição da vaga que o inglês seria diferencial. Eu não tenho informação se os outros candidatos tinham, né, o inglês, mas creio eu porque a entrevista foi uma parte em inglês e eu fui muito bem na entrevista. O salário em si ele quase dobrou, né, a quantidade do salário, né, a minha experiência que eu tenho profissional, mas o inglês foi o ponto-chave, né, de você estar conseguindo um diferencial no mercado. Porque hoje em dia grandes empresas são multinacionais e por mais que um cargo simples que você irá exercer, se você não tiver o inglês, isso você só é mais um. Você tem experiência, você é um comum, mas o inglês em si ele pode te trazer assim uma vantagem a mais e você ganhar mais. Como eu descrevi no meu currículo que eu tinha o inglês, o recrutante me pediu para fazer uma parte em inglês, né? Foi uma meia entrevista em inglês. Recebi um feedback, falou que gostou do meu inglês, falou que o meu inglês é bom. Né? Como eu disse, a vaga que eu prestei ele não necessitava do inglês, mas foi um diferencial porque a empresa que eu estou indo trabalhar é multinacional também e isso é um diferencial, né? Questão se vamos falar salarial. Porque pessoas, isso tem estudos na internet, pessoas que falam inglês, ele tem uma chance de ganhar 6 a 10% a mais do que o piso que você ganha. Né? Então, fora as chances que você tem a mais de adentrar na empresa e a prova viva, né? Que, pô, o inglês foi um diferencial aí para mim estar entrando na empresa também.